Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre como descobrir qual é o seu chamado, qual é o nosso chamado. Primeiro, nós aprendemos que tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. E segundo, nós aprendemos que o nosso primeiro chamado é ter um relacionamento com Deus. Não tem como cumprir uma missão, não tem como cumprir um chamado se a gente não tem relacionamento com aquele que nos chamou, que nos escolheu, não é verdade? E hoje nós vamos aprender sobre como descobrir qual é o nosso chamado individual. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ir de pregar o Evangelho a toda criatura é o que a Bíblia nos manda fazer. Quando fala sobre ir e pregar, a gente já pensa literalmente, pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler para a pessoa e pregar para a pessoa. Só que nem todos nós temos esse mesmo chamado. A gente vai ver que tem pessoas que têm facilidade em fazer isso e tem pessoas que têm dificuldade em fazer isso. Por quê? Porque Deus não chamou ele para fazer exatamente aquilo, mesmo que Deus chamou ele para ir pregar o Evangelho. O que nós aprendemos é que, com o que nós gostamos de fazer, nós podemos pregar o Evangelho para outras pessoas. Não precisa ser necessariamente pegar a Bíblia e pregar. Eu mesmo não sei pregar, mas eu gosto muito de ensinar, como eu sou professora da EBD. Gosto de ensinar e é assim que Deus me usa para cumprir o meu chamado, ensinando a palavra, de uma forma mais simples do que pregar mesmo, literalmente. Como descobrir o nosso chamado? Através da sua profissão, daquilo que você gosta de fazer, da música, do que Deus te chamou para fazer. Primeiramente, nós devemos cumprir o primeiro chamado, que é ter o relacionamento com Deus. E como descobrir qual é o nosso segundo chamado? Primeiro, quando nós vemos alguém fazendo alguma coisa e nós temos muita vontade de fazer aquilo, ali pode estar o teu chamado. Eu via as pessoas pregando a palavra e eu não sabia de nada e eu tinha muita vontade de fazer, o coração ardia. Ou seja, o meu chamado estava meio que indo para aquele caminho ali. Hoje eu gosto de ensinar. Tenho facilidade em ensinar a palavra. Não sou pregadora, mas eu tenho facilidade em ensinar a palavra. Ou seja, há tempos atrás eu já via ali qual era o meu chamado. Por quê? Porque o meu coração ardia. Se o seu coração queima por uma área específica, pode indicar que aquela área específica é a área que Deus está chamando você para fazer a obra dele, para cumprir o seu chamado. Segundo, se você fica indignado ao ver notícias sobre abuso, sobre maltratos com humanos, qualquer notícia ruim que acontece com as pessoas e que você vê que tinha como entrar ali e fazer algo diferente. Se você vê alguma notícia ali, ou mesmo sobre algum determinado local, alguma determinada região, um determinado país, pode ser que o teu chamado tenha a ver com aquilo ali. Ah não, meu coração arde porque eu quero trabalhar por aquelas pessoas que passam por alguma necessidade. Então, ali pode estar o seu chamado. Ah, tem tal região que as crianças sofrem abuso sexual e ninguém faz nada. Se eu pudesse, eu faria. Aí pode estar o teu chamado. Às vezes o chamado não é exatamente o ir para as ruas e pregar o Evangelho com a Bíblia, mas em mesmo fazer um projeto social ali, onde ninguém possa te ver, mas só de você estar ajudando alguém, ali você pode estar cumprindo o seu chamado. E outra pergunta, quando eu não me sinto incapaz? A gente nunca é capaz de nada. A gente nunca é capaz de fazer nada pelas nossas forças, nossa inteligência, nossa capacidade. Não. Nós devemos realmente nos sentir incapazes, porque é quando a gente é incapaz que Deus entra e faz. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá a ideia, é Deus que nos dá força, coragem, é Deus que nos dá os meios de fazer. E é Deus que faz através de nós. Então nós sempre seremos incapazes. Nós nunca seremos bons o suficiente para nada. O dia que a gente for bom o suficiente para alguma coisa, e Deus não precisa nem entrar no meio, porque a gente já é bom. Então, por isso é bom a gente entender que nem sempre a gente é capaz. E sempre pedir a ajuda de Deus. Sempre pedir discernimento, sabedoria, direção que vem de Deus, porque Ele nos ajuda, Ele nos capacita. E quando Deus está no meio, as coisas dão certo. Então, é muito importante entender isso. Qual é o teu chamado? Para que o teu coração arde? Quando o teu coração arde, ou seja, ali tem uma chama. Então ali você já começa a entender qual é o teu chamado.
Em 1 Tessalonicenses 5:24 diz: Deus está no controle de toda a situação e guia a nossa vida, fazendo com que nós cumpramos o chamado que Deus nos deu. Então, se Deus te chamou, se o teu coração arde, confia nele. Ah, mas eu não tenho os recursos, eu não sei nem como começar. Começa a orar que Deus ele vai te dar direção, ele vai te ajudar. E logo, logo você estará cumprindo o chamado que Deus tem na sua vida.